Os amigos dizem que é sensível, fiel, corajoso e que tem muito sentido de humor. Mas poucos aceitam dar uma entrevista porque Pinto da Costa cortou relações com a RTP, por causa de um programa de humor. A história nunca contada de Pinto da Costa. Vamos ver. Jorge Nuno Pinto da Costa. É este o nome que revolucionou o futebol português. O presidente não gostou e o clube também cortou relações. Eu tenho contrato, portanto, com a devida autorização, tenho todo o gosto em colaborar, mas tem que ter autorização do clube, mas tenho todo o gosto. O clube não autoriza quadros como Vítor Bahia, Reinaldo Teles, Hernani Gonçalves não falam. Amigos como Fernando Póvoas e Pôncio Monteiro também não. Os que já deixaram de ser amigos dizem que ele é cobarde, traiçoeiro e que não olha a meios para atingir os fins. Mas também muitos, como António Oliveira, Fernando Gomes, Alexandre Magalhães e outros, recusam falar de Pinto da Costa. Há quem prefira o silêncio, há quem diga que este não é o momento e até há quem confesse ter medo. Corre o ano de 1980 e as câmaras da RTP registram para a posteridade um acontecimento inaudito. Na final da Taça de Portugal, adeptos do Benfica e Sporting torcem juntos pelos encarnados. Ou melhor, contra o adversário do Benfica neste dia, o Futebol Clube do Porto. Jorge Nuno Pinto da Costa dirige o departamento de futebol e Pedroto é o treinador. Em 3 épocas, a dupla vencera 2 campeonatos. Mas, neste dia, Pinto da Costa está prestes a deixar o clube. No início do ano, anunciara que saía da direção e, apesar do então presidente Américo de Sá ter insistido que ficasse, Pinto da Costa recusou. Só quando o outro foi convidado para o seu cargo é que quis ficar. Era tarde demais. A final do Jamor é tensa. A época fora marcada por um clima de guerrilha. No relvado joga-se jogo duro, dos 2 lados. César marca o único golo da tarde, o Benfica leva a taça e o Futebol Clube do Porto as mágoas da derrota. No fim do jogo, Américo de Sá permanece no estádio com os dirigentes do Benfica. Lá fora, a sua equipa é insultada e agredida. Em comunicado, Pedroto e restantes técnicos dizem que Américo de Sá é um traidor. Vende a Lisboa o Futebol Clube do Porto. Os jogadores solidarizam-se incondicionalmente com Pinto da Costa e falam em rescisão coletiva. Pedroto é suspenso e deixa o clube. A equipa entra de férias e no regresso para a nova época 14 jogadores recusam trabalhar com o novo técnico. Vão treinar para Santa Cruz do Bispo e instalam-se na estalagem de Santo André, na Póvoa. Naquele que ficou conhecido como o Verão Quente do Futebol Clube do Porto, participam, entre outros, António Oliveira, Fernando Gomes, Otávio Machado. O Verão Quente foi algo extraordinário. Nenhum outro grupo de trabalho seria possível fazer ou tomar uma posição daquelas. Uma posição forte, de unidade, de coesão, mas isso era aquilo que nós fazíamos todos os dias. Os dissidentes emitem comunicados contra a permanência de Américo de Sá à frente do clube. Pinto da Costa acusa o presidente, então deputado do CDS, de se condicionar ao poder de Lisboa e diz que ele quer fazer do clube uma quinta do CDS e das suas ambições políticas e pessoais. Américo de Sá diz que Pinto da Costa quis ser o dono do clube. Acusa-o e a Pedroto de vaidades, orgulhos e ambições de poder e de recorrerem ao insulto contra dirigentes, clubes e árbitros, criando um clima de guerra que prejudica o Porto. Na estalagem dos dissidentes, muita gente vai e vem. Oscar Cruz, mais tarde dirigente portista, também por aqui passou. Olha, o meu papel nessa altura foi ir junto dos jogadores, estar com eles e contribuir financeiramente como os outros o fizeram. O senhor entrou, enfim, participou e financiou essa greve. Essa greve, exatamente. Dos jogadores, na circunstância de amigo, de apoiante do Sr. Pinto da Costa. Exato, de amigo e de apoiante do Sr. Pinto da Costa, só. Então quer dizer que ele esteve por trás dessa greve? Ele esteve por trás e por a frente, esteve em todos os lados. Ao fim de quase 3 semanas, os dissidentes regressam aos treinos e a paz volta às antas, por uns tempos.
Muita água a decorrer, entretanto, mas a linguagem, os métodos e a estratégia de guerrilha permanecem a imagem de marca de Pinto da Costa. Aí está Pinto da Costa em primeiro plano na câmara da TV2. A 1 de março de 1994, o país que anda distraído do poder do futebol acorda para a realidade. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto há 12 anos, desafia o Estado. Motivo: uma repartição de finanças do Porto emitir um auto de penhora do Estádio das Antas. Numa peculiar conferência de imprensa convocada para um pavilhão cheio de adeptos, Pinto da Costa dramatiza. Peço-vos a maior serenidade, porque acabo de ser avisado de que vem a caminho do pavilhão do Futebol Clube do Porto a GNR com o pretexto de que estará aqui uma bomba. Se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Pinto da Costa ameaça. Enquanto existir esta penhora, o Futebol Clube do Porto não se sentará com ninguém, não dialogará a dívida, nem pagará o tostão dela. Pinto da Costa invoca os deficientes. E a vós que aqui estáis a representar essa secção e aos vossos responsáveis eu quero aqui dizer: penhorem tudo. Os deficientes terão sempre o apoio do Futebol Clube do Porto. E Pinto da Costa recorre abundantemente a um dos seus temas preferidos. O que se pretende atingir é se calhar um dos últimos baluartes do norte do país. É se calhar um dos últimos que se nega a vergar a cerviz ao poder do centralismo cada vez maior. Façam, levem-nos o dinheiro, façam a Expo 98 e falem de São Jade 99 e a de 1000. Façam-nas todas, mas há uma coisa que daqui nunca levarão, do norte nunca levarão, da cidade do Porto nunca levarão, do Futebol Clube do Porto jamais levarão, é dignidade. A vitimização do Porto e do seu maior clube face a Lisboa fez sempre parte do discurso de Pinto da Costa. O seu mentor terá sido José Maria Pedroto. O Sr. José Maria Pedroto, nesse aspecto tinha um discurso muito incisivo no sentido de um país centralista e que, de certa forma, não tinha na devida consideração e na devida importância agentes do Norte. Essa estratégia é muito curiosa, porquê? Porque tem, obviamente, a sua dimensão ideológica e de construção de um discurso e de uma identidade portista, mas é também um elemento estratégico muito importante que a direção de Futebol Clube do Porto e, sobretudo, o seu presidente se serviu para gerar uma coesão interna dentro do clube, porque, criando inimigos externos, nós conseguimos maior coesão interna. A outra face deste discurso é a exaltação das virtudes das chamadas gentes do Norte. No âmbito do futebol, obviamente que tudo isto é exponenciado, tudo isto é exacerbado. Um dos cascóis dos Super Dragões diz assim: desde a data da fundação de tão gloriosa pátria, que uma raça inferior se misturou connosco, procurando adquirir os nossos conhecimentos e demais proveitos. Tal escória deve ser eliminada e entregue às mãos dos Super Dragões. Isto está escrito num cascol. Entre os milhares de adeptos presentes no pavilhão das Antas naquele dia está precisamente o agora líder dos Super Dragões. Ele disse: então se está aí uma bomba, vamos morrer todos, porque isto não vai parar, vai continuar a Assembleia. Acho que isso foi um dos momentos marcantes, não só para mim, mas também para o clube, para toda a gente perceber que não iam denegrir a imagem do Porto, nem iam diminuir o Porto. Cavaco Silva é na altura chefe do governo e Eduardo Catroga ministro das Finanças. Decorriam negociações com os clubes de futebol que deviam ao fisco e à segurança social cerca de 11 milhões de contos. 3 meses antes da célebre conferência de imprensa, as finanças tinham pedido ao Porto que apresentasse bens à penhora como garantia do pagamento da dívida. O próprio clube entregara 2 cadernetas perdiais. Naturalmente, então fomos nós que demos os elementos. Deram o Estádio das Antas para a penhora? O estádio e a retrete. Eram 2 artigos diferentes.
Mas então, quem é que no Futebol Clube do Porto deu o estádio como para a penhora? Quem? Os serviços. Os serviços. Objetivamente fui eu. Então, porquê é que o Presidente do Futebol Clube do Porto veio mostrar tanta... Porque é inteligente. Porque se aproveitou exclusivamente dessa situação. Acha Ou pensa que os atos políticos as pessoas não têm conhecimento. Se calhar nós é que pensamos que eles não têm conhecimento. Nós é que pensamos muitas vezes que as pessoas se vêm fazer muito surpreendidas. Eu não sabia disto. Estou perfeitamente indignado. À volta de Pinto da Costa, os grandes clubes do país cerram fileiras. Está em causa o interesse de todos. Antes das SADs, o futebol era visto por uma cotada. Ninguém se metia com o futebol. Tinha-se lá as inspeções das finanças, etc e tal, mas aquilo iam lá ver e andavam e passavam e iam embora. À vidinha deles estava tudo bem. Pronto. Pinto da Costa diz que não volta às negociações enquanto a penhora não for levantada, mas encarrega Valentim Loureiro de negociar uma garantia bancária em nome do clube. O Major apresenta uma garantia do crédito predial português, pertencente então ao Grupo Tota, presidido por Alípio Dias, na altura deputado do PSD e agora presidente do Conselho Superior da SAD Portista. A penhora das Antas é levantada. Tendo eu visto aquela situação, e pronto, porque também estava nessa altura sintonizado com o governo do PSD, e porque era amigo do Pinto da Costa e do Futebol Clube do Porto, eu achei que poderia ser capaz de arranjar um esquema para ultrapassar, que eu nisso também sou um bocado inventor. E realmente, enfim, meti-me, conseguiu-se, resolveu-se. Os clubes resolvem o problema das penhoras, recebem um perdão de parte dos juros e negociam uma forma de pagamento especial, o Totonegócio. Em 2005, as dívidas do Totonegócio ainda rondavam os 24 milhões de euros. Apesar da vitória, Pinto da Costa mantém a partir da penhora uma guerra com o governo de Cavaco Silva. Olha, então eu vou-lhe ser franco e claro. Se me disser assim, o professor Cavaco Silva e este governo vai governar mais 4 anos, eu digo-lhe é uma catástrofe. O seu primeiro-ministro rasgou os artigos do 255 ao 262 da Constituição, rasgou-os onde se diz regionalização e deitou-os ao caixote do lixo. Esse motivo pode levá-lo, assim, a entrar na política? Não lhe posso garantir que nunca entrarei nisso. Mas o senhor disse também... Pinto da Costa nunca chega a formar um partido, mas seriam precisos muitos anos e um outro portuense para sofrer a sua primeira derrota política. Pouco tempo depois da penhora, arrebenta o caso Guímaro, ou dos Quinhentinhos. Numa busca à casa do árbitro, a Polícia Judiciária encontra a fotocópia de um cheque de 500 contos emitido pelo presidente do Lessa, que na época anterior se sagrara campeão da 2ª Divisão, depois de um jogo em que Guímaro cometera muitos erros. O árbitro é detido e no mesmo dia a PJ faz buscas na casa de Reinaldo Teles, braço direito de Pinto da Costa. Porque é que havia de estar preocupado? Eu não sou árbitro, não sei se há corrupção ou não. As pessoas que sabem e que o afirmam é que devem estar dentro do assunto, lá sabem porquê. As investigações do caso Guímaro tinham começado depois da publicação de um artigo do jornalista Marinho Neves. Corruptos e bem pagos, descrevia uma vasta teia de corrupção e explicava como eram feitos os pagamentos para comprar resultados. No final, só os dirigentes do Lessa e Guímaro foram condenados. Foi uma coisa insignificante, de facto depois aconteceram coisas muito estranhas, como está a acontecer agora aqui do apito dourado, por exemplo, o Reinaldo Teles foi apanhado numa escuta telefónica em que falava dos célebres quinhentinhos, que eram os 500 contos que o presidente de Lessa tinha que dar ao Guímaro, e estava envolvido, portanto isso era um indício de que ele estava envolvido em algumas situações e foi constituído arguido por causa disso, mas passado algum tempo, inesperadamente e sem ninguém entender, o Reinaldo Teles passou de arguido para testemunha da acusação. Ninguém entendeu, nem eu entendi, nem por isso são coisas da justiça. 2 anos depois, outro árbitro, outro caso. Carlos José Amorim Calheiros, conhecido por Carlos Calheiros, faz uma viagem ao Brasil com a família através da agência Cosmos, que tratava das deslocações do Futebol Clube do Porto. A fatura, em nome de José Amorim, é paga pelo clube.
Não tenho nada a ver porque é que a viagem foi marcada em José Amorim, se devia ser em José Calheiros, se devia ser em Carlos Amorim. Isso a mim não me diz respeito. O que me diz respeito é que apareceu no Futebol Clube do Porto uma fatura com 3 viagens a 3 pessoas, uma delas era o Sr. José Amorim. E está lá escrito, e a Judiciária tem esse documento. Está lá escrito, não é de agora, é com a data de 2 de outubro de 95, devolver. A Cosmos era na altura detida por Joaquim Oliveira e António Laranjeira, o sócio maioritário que sai da agência depois do caso Calheiros. Eu posso garantir que o Sr. Carlos Calheiros viajou e pagou a viagem que consumiu e comprou na Cosmos. Isso eu posso lhe garantir. Viajou primeiro e pagou depois, mas pagou. E porquê é que saiu da Cosmos? Saí da Cosmos porque achei que incomodou-me toda esta situação. O Ministério Público confirmou ter existido corrupção no caso Calheiros, mas não conseguiu provar que a viagem fora paga em troca de favores ilícitos. Jorge Nuno Pinto da Costa nasceu no Porto a 28 de dezembro de 1937, dia dos Santos Inocentes, como gosta de sublinhar. Bisneto de um conhecido mecenas do Porto e dono do Teatro São João, Honório de Lima, Pinto da Costa pertence a uma família da alta burguesia, aquela que se passeia docemente pela Avenida dos Aliados, tão perto e tão longe do Porto Popular e Operário, que Manuel de Oliveira filmou em Douro, Faina Fluvial, de 1931. Rezam as biografias que Jorge Nuno, o quarto dos 5 filhos de Maria Elisa e José Alexandrino, é desde criança muito dedicado à mãe. Depois da primária no Porto, vai como interno para o Colégio Nuno Álvares, dos Jesuítas, em Santo Tirso. O Colégio das Caldinhas, como era conhecido, mudou muito desde esse tempo, mas ainda há quem se lembre do rapaz. Era o normal, como qualquer outro, não é? Quanto posso recordar, talvez pela parte esportiva, se tivesse destacado um bocadinho mais. Conhecia mais um bocadinho porque a família era a família que era, e a mãe aparecia por aqui, a gente conversava com ela, vinha cá com o seu chofer. Eu, o marido, não conheci. Ela esteve a tratar-se, era doente, tinha qualquer problemas e precisava do ar do mar. E acho que foi as idas para a Foz, para tomar aquele banho, mas fazia muito, não é? Ias para o beira-mar e tal, então ela ali estava, e ali conheceu um merceeiro de alta roda, que era uma com quem se casou. O marido não tem nobreza nenhuma. É nas Caldinhas que Pinto da Costa trava amizade com José António Pinto de Sousa, mais tarde presidente do Conselho de Arbitragem e agora acusado de corrupção no processo Apito Dourado. Também no colégio conhece Alexandre Magalhães, o grande amigo de Pinto da Costa, que será padrinho do seu filho e dirigente do Futebol Clube do Porto até ao corte de relações nos anos 90. Jorge Nuno não se destaca nos estudos, bem pelo contrário, mas na indisciplina, sim. É expulso das Caldinhas, passa pelo Colégio de Lamego e acaba por completar o liceu no Almeida Garrett do Porto. Nessa altura, já o Futebol Clube do Porto parece interessar-lhe mais do que o resto. Os aplausos da imensa mole de gente que abarrotava as bancadas abrangiam na mesma interminável ovação o Sr. Presidente da República Portuguesa e o Sr. Presidente do Conselho, Craveiro Lopes e Salazar. Os 2 chefes da Revolução Nacional podem orgulhar-se desta jornada comemorativa de 28 de maio de 1952. O jovem Jorge Nuno é um entre os milhares de adeptos que assistem à inauguração do Estádio das Antas. 10 anos depois, inicia a sua longa carreira no clube. Começa na secção de hóquei, passa pela de boxe, onde conhece o então boxer Reinaldo Teles, hoje seu braço direito, chega a diretor das modalidades amadoras e, finalmente, em 76, passa a dirigir o departamento de futebol. Com Pedroto ao lado, operam uma revolução nas Antas.
Campeonato Nacional de Futebol. Aqui a blindagem completa do balneário, as decisões sobre o futebol não passavam a ser naturalmente da equipa técnica e naturalmente com a conivência, com a solidariedade do Presidente da Direção, que era ele que também tinha se quiser, a liderança da sua direção e não como aquilo que acontecia no passado, onde as questões do futebol iam a votação. A movimentação por Ademir, da evolução de Alberto. Ademir, gol! Juntos, Pinto da Costa e Pedroto quebram em definitivo um jejum de 19 anos. O Porto é campeão nacional, depois bicampeão nacional. Com o verão quente, a dupla sai, mas logo no ano seguinte começa a preparar-se a candidatura de Pinto da Costa à presidência. Há quem garanta que ele sempre quis o lugar, mas a versão oficial dos acontecimentos é outra. Ele estava a pensar, era arranjar um presidente, e para isso foi ter com o Neca Couto, que era um portista, e o Neca Couto disse-lhe a ele: Jorge, o Porto não precisa de mim, o Porto precisa do meu dinheiro e precisa de ti a presidente. Pinto da Costa alega ter então aceito pôr os interesses do clube acima dos seus e volta-se para o povo portista. A campanha, muito animada, percorre os bairros e freguesias mais populares da cidade e arredores. As finanças do clube estão um caos, mas com Pinto da Costa na presidência e Pedroto como treinador, os troféus começam a chegar. Em 1984, a equipa vai à primeira final europeia com a Juventus. Marca, mas perde. 3 anos depois, volta a uma final. O adversário é o Bayern de Munique. Eu estive em Viena na semana que antecedeu a vitória na Taça dos Campeões. Estive em Viena na qualidade de representante do Futebol Clube do Porto para a área da segurança. A imagem que eu tinha era que nós éramos uns coitadinhos, nós tínhamos ido lá, sabe, quando se faz um grande concerto de uma grande banda, que depois há sempre aquela banda que vem animar a primeira meia hora, enquanto os outros aquecem lá fora, para pôr o povo contente, para pôr um bocado aos saltos, e depois começa tudo a assobiar, porque querem ouvir a banda, a grande banda não vieram, ninguém foi lá para ouvir a pequena banda, e nós éramos uma pequena banda que lá estava, porque aquele jogo precisava de 2 bandas, pronto, e tínhamos calhado nós, pronto, é vida. Eles chegaram-nos a perguntar: o que é que vocês estão cá a fazer? Fiquei ofendidíssimo e disse: nós vimos aqui ganhar a taça. Nós estamos aqui para ganhar. Foi gargalhada geral. Em direto na RTP, depois da final, o treinador campeão deixou claro a quem é que, segundo ele, cabiam os louros. Tudo isto não acontece por acaso, tudo isto tem a ver com o trabalho, tudo isto tem a ver com um projeto, fundamentalmente um projeto encabeçado por um homem que está aqui ao meu lado, sem o qual tudo isto não seria possível. Seria Pinto da Costa o grande obreiro das vitórias do Porto? Ainda hoje o assunto é tema de discussão. Pedroto morreu em 85 e já não assistiu à consagração europeia da equipa, mas há quem aposte nele como o grande estratega. 80% das estratégias utilizadas hoje em termos desportivos pelo Pinto da Costa, ele conseguiu-as através do Sr. José Maria Pedroto, que eu conheço todas essas estratégias. Oliveira. Há quem jogue na dupla. Aí está, Costa. Os estrategas eram os dois. O Pedroto era essencialmente estratega, pôr a equipa a jogar, eventualmente a indicar jogadores que deveriam ser contratados ou dispensados, e toda aquela engrenagem técnica que tem que funcionar numa equipa de futebol. E depois, naturalmente, Pinto da Costa era o homem que desenvolvia as ações necessárias para conseguir aquilo que o treinador pretendia para a sua equipa. E há quem vá para a tripla, embora reconhecendo a superioridade de um dos lados. Havia no Futebol Clube do Porto um líder natural, chamado José Maria Pedroto. Havia o Sr. Jorge Pinto da Costa, que era efetivamente o intérprete, daquilo que eram as orientações do Pedroto em termos diretivos, e havia depois todo um batalhão, se assim quiser, de pessoas largamente disponíveis para no campo traduzirem essa ambição e esse desejo com trabalho de suor e lágrimas. No Café Orfeu, à Boa Vista, o futebol ainda anda de mesa em mesa. No tempo de Pedroto, juntava-se aqui à volta dele uma tertúlia de que faziam parte Pinto da Costa, o seu amigo Pinto de Sousa e Valentim Loureiro, entre outros dirigentes, técnicos e jornalistas ligados ao futebol.
Pedroto definia táticas e estratégias que Pinto da Costa usou com sucesso. O senhor vai ao restaurante 2 anos com 2 anos é verde. 2 anos o seu companheiro é canário. O senhor vai alternando de companhia. Eu vou almoçar com toda a gente que eu queira e que queira. Que aceito. Quando há um que diz eu fico de fora, pois fica. Eu tentei que o Sr. Manuel Damasio almoçasse comigo em vez de consigo. Ele preferiu almoçar consigo, ele lá sabe porquê. Escolho melhor os restaurantes. Acredito. Essa estratégia também é made in Pedroto. Portanto, tem 25 anos, não é? Ou 20 e poucos anos. Ele sempre dizia que os 2 clubes de Lisboa são muito poderosos e juntos chegavam para combater o Futebol Clube do Porto. Portanto, a estratégia seria dividi-los e depois juntar-se ora a um, ora ao outro e estabelecer uma estratégia de gestão de forma a exercer o poder e a assumir o poder. Se as paredes do Orfeu falassem, talvez pudessem esclarecer se foi também aqui que alguns homens do Norte desenharam outras estratégias de conquista de poder no futebol nacional. Não era nada disso, era o convívio. Convivia-se, falava-se, discutia-se. O combate àquilo que Pedroto designava por hegemonia de Lisboa faz-se em 2 frentes. A Associação de Futebol do Porto passa a controlar o importante setor da arbitragem. Anos depois, iria falar-se do sistema. O que é o sistema? Doutor, olha, é um conjunto de relações, de cumplicidades e que tem a ver com aquilo que é poder no futebol, que é o verdadeiro poder, que é a arbitragem. Numa estrutura, de facto, que é uma autêntica autocracia, neste momento tem 2 caras. O Sr. Pinto da Costa e o Sr. Major. Por outro lado, desenvolve-se uma estratégia de confronto. Pinto da Costa mantém um confronto quase permanente com os organismos desportivos e até com árbitros. Os homens do apito sempre o temeram. Muitas conversas que tive com colegas meus, as referências que eram efetuadas, o homem lá de cima, se a malta se porta mal, dá cabo da gente. Olha, um árbitro já está retirado, internacional, uma vez dirigiu o Futebol Clube do Porto Benfica, foi o seu primeiro derby, o primeiro clássico que arbitrou no Estádio das Antas, e aos 20 minutos de jogo, o capitão do Futebol Clube do Porto naquele tempo, João Pinto, cometeu uma falta sobre um jogador do Benfica que justificava cartão vermelho. Objetivamente, era cartão vermelho. E o árbitro mostrou-lhe o cartão amarelo e o jogo prosseguiu. No fim de semana seguinte, encontrámos-nos no mesmo hotel, porque ele ia para um outro jogo e eu para ele, disse, a semana passada não mostraste o cartão vermelho ao João Pinto, porquê? E eu disse, tu és maluco? No Estádio das Antas, mostrar o cartão vermelho ao capitão do Futebol Clube do Porto, 20 minutos de jogo, eu não sou maluco. Dentro das 4 linhas, o clube acumula troféus em todas as modalidades. No futebol, há motivo para festejar quase ano sim, ano sim. Em 1997, a equipa quebra a barreira psicológica do Tri. O Tri era algo que estava atravessado. Há uns anos atrás o Porto perdeu, salvo erro, na última jornada, a possibilidade de conquistar o Tri, e os adeptos, nesse ano, foi um ano simplesmente inesquecível. A partir desse momento tínhamos entrado definitivamente para a história do futebol português e do futebol Clube do Porto. Depois vem o Tetra e finalmente o Penta, nunca alcançado por outro clube português.
Líder incontestado do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa entra no século XXI como um dos homens mais poderosos do país. Por modéstia, dizem uns, ou estratégia, afirmam outros, prefere não se assumir como homem de poder. Foi o futebol que lhe deu a força para o senhor poder condicionar o poder? Não sei o que quer dizer com isso. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, tentando que eu os ouvisse. Quando me dizem vem por aqui, eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e não vou por aí. Mesmo que Pinto da Costa saiba apenas uns poemas decorados em meia dúzia de cassetes, como afirmou a primeira mulher, a verdade é que gosta de dizer poesia em privado. Pinto da Costa pode parecer contraditório e é. Os amigos reconhecem-lhe um ao outro defeito. É ser demasiado torrão. Torrão, que é isso? Demasiado casmurro. Mas defendem Jorge Nuno. Os ex-amigos e adversários falam do lado negro de Pinto da Costa. Do amor que há entre Deus e o diabo. É uma pessoa atenta aos problemas humanos. Por consequência, emociona-se com eles também. Influências, jogos de interesses, chamar até si pessoas, cativando-lhes a simpatia, a amabilidade e a gentileza para, de alguma forma, os condicionar. É perspicaz, é determinado, é inteligente e é estratega. E, portanto, é melhor a gente dar-se bem com ele do que se dar mal. É do pior que eu conheci. Não olhar meios para atingir os fins. É uma pessoa extraordinariamente bem-humorada, extraordinariamente boa companhia nesse núcleo restrito. É uma pessoa querida, uma pessoa que as pessoas querem ter, porque é uma pessoa que cria bom ambiente, que tem piadas certas. Não admito humor sobre ele. Não admito que se brinque com ele. Corajoso. Isso aí. Aquela frase, quantos são, não é dele, mas podia ser obrigado a ele. É frágil, é medroso, não é capaz de enfrentar os adversários olhos nos olhos. É uma pessoa que se sente bem numa área de confronto. Contém muita gente atrás. Contém muita gente atrás. É um tipo excepcional, de uma sensibilidade extraordinária, um coração bondoso, sempre pronto a ajudar os amigos. Diga uma pessoa que ele tivesse sido solidário, generoso, diga uma pessoa. Uma. Consegue enumerar-me uma? Pôncio Monteiro, não. Artur Jorge, não. Ivites, não. Teles Rosto, não. Otávio, não. Fernando Gomes, não. Jorge Costa, não. Vítor Bahia, não. O próprio Pinto da Costa admite que para ele algo pesa mais que as amizades. Eu sempre disse que por mais amigo que seja das pessoas, eu ponho os interesses do Futebol Clube do Porto acima das minhas amizades pessoais e dos meus interesses pessoais. No mesmo programa, durante cerca de 40 minutos, Pinto da Costa nega que tenha contratado José Mourinho antes daquele dia. Você sabe perfeitamente que o Mourinho foi contactado hoje à frente da União de Leiria. Nas respectivas biografias, Pinto da Costa e Mourinho confirmam que o primeiro contacto fora afinal feito um mês antes. Otávio era então o treinador. O mais estranho é que eles tiveram tanto cuidado, mas tanto cuidado, em fazer isto sem ninguém saber, que, passado horas, eu estava a receber, no fim do jogo, eu estava a receber mensagens anónimas que tinha ganho o jogo, mas tinha perdido o lugar. Mas mais grave, a partir daí, passei a altas horas da madrugada a receber chamadas telefónicas com insultos. Para defender os superiores interesses do Futebol Clube do Porto, ele é capaz de tudo. Tudo implica o quê? Tudo. O que é tudo? Diga-me lá o que é tudo. É tudo. Até onde é que ele pode ir? Eu penso que se só não pode ir só não vender a mãe e a filha. E os filhos. O Futebol Clube do Porto e o seu presidente estão tão ligados que é difícil distinguir os interesses de um dos do outro. Terminado o liceu, Pinto da Costa vai trabalhar para um banco, até que o então amigo, Alexandre Magalhães, o leva para a empresa do pai, a Sarcol. De vendedor de produtos químicos, Pinto da Costa passa a sócio de uma outra empresa, a Segrob, uma firma de eletrodomésticos de um empresário que ele conhecera no Futebol Clube do Porto e que, pela mão de Pinto da Costa, chega a presidente do Conselho Fiscal do clube, até ao corte de relações.
Pinto da Costa sai da Segrop, onde nunca parava muito tempo. Manuel Borges sai das Antas. Seguem-se negócios no ramo dos eletrodomésticos, que nem sempre correm muito bem. Uma empresa, a IGE, acaba em falência. Um dos sócios não seria muito honesto, segundo os amigos. Ele entrou para lá com o dinheiro e o gajo bateu a alheta, levou o dinheiro e deixou ficar as dívidas. Pronto. Oscar Cruz, já então dirigente portista, é o sócio que se segue antes de Pinto da Costa assumir a presidência da SAD. Foi o meu sócio aqui assim uns anos também nas firmas, também não trabalhava nelas, que eu é que trabalhava, retirava os ordenados e ia para lá. Pronto. Ele nasceu para o futebol. Não nasceu para gerir? Não. Ele nasceu para ser o homem do futebol que está e que é. Também a vida afetiva e familiar de Pinto da Costa é indissociável do clube. Em 64, casa com Manuela Carmona Graça, filha de uns amigos de família, e 3 anos depois nasce o filho, Alexandre. A segunda mulher conhece-a nas Antas. Já quase cinquentão, Pinto da Costa apaixona-se por uma jovem secretária, Filomena Moraes, e da relação nasce Joana, em 87. Apesar disso, continua com Manuela e só em 98 casa com Filomena. Mas no inverno de 2000, apaixona-se por uma jovem que trabalha num bar de alterno, o calor da noite. Quem apresentou Carolina e Pinto da Costa foi Reinaldo Teles, o dirigente portista que já foi empresário da noite. Pinto da Costa, que já passa dos 60, e a nova companheira, de 20 e poucos anos, viram capa da revista Cor-de-Rosa. Formam um par inseparável, até nas situações mais improváveis. Excuse me. Carolina Salgado ganha o estatuto de primeira-dama do clube. Há quem lhe chame a Evita do Porto, talvez por causa de uma célebre deslocação da equipa à Luz, à frente dos Super Dragões. Se calhar o Sr. Pinto da Costa envolve-se demasiado em situações que conhece e que lhe tocam no coração e depois, naturalmente, é apunhalado exatamente por essa sua maneira de ser. Isso, enfim. Está a falar da Carolina? Não falo de Carolinas. Estou a falar de coisas que lhe têm acontecido e que são o resultado de ele se ter dedicado a quem naturalmente lhe deveria merecer mais algumas reservas. Vamos lá ver. Eu penso que na parte sentimental o Sr. Pinto da Costa, pronto, não é tão bom como no futebol. – 1 de abril de 2007 é dia de Benfica-Porto. Para os adeptos portistas, o jogo do ano. Junto ao Estádio do Dragão, o líder da claque distribui os bilhetes. Segundo Fernando Madureira, a venda de bilhetes e o merchandising são as principais formas de financiamento da claque. Para ambas, é precisa a colaboração do Futebol Clube do Porto. Apenas uma minoria dos membros da claque será violenta, mas o certo é que áreas de serviço foram vandalizadas e assaltadas nestas viagens para Lisboa. Não consigo controlar, largo tudo para te ver, onde vou jogar. Desde que aconteceram os incidentes, a caravana dos Super Dragões passou a ter escolta policial. Em Lisboa, está montada uma operação de alta segurança. Os ânimos aquecem assim que os adeptos portistas avistam os primeiros habitantes da capital. E sobem de tom à medida que a paisagem vai ficando mais vermelha. No estádio, os adeptos do Porto são recebidos à pedrada. Durante o jogo, a claque azul e branca lança petardos e cadeiras a feridos. O problema da violência arrasta-se há anos e não é exclusivo dos Super Dragões.
Há um laxismo, uma omissão que chega, claramente, a ser encarada como cumplicidade, desde logo pelo Estado, ao nível dos poderes públicos, incluindo os governos sucessivos e a administração pública, e depois pelos órgãos reguladores da modalidade em causa, Federação e Liga, e finalmente pelos clubes. Sendo certo que isto cobre, para não ir mais longe, os 3 grandes clubes de futebol e cobre todas as claques envolvidas com esses clubes. Direções do Benfica e do Sporting já cortaram relações com claques depois de incidentes com terceiros. Pinto da Costa era visita de casa de Fernando Madureira e só cortou relações com a claque quando o treinador co-adriante foi agredido pelos Super Dragões. Há quem lhe chame o exército de Pinto da Costa. Chamei o exército porque encaro, na maior parte das vezes, a postura das claques como algo que é manobrável, controlável e utilizável de acordo com os interesses dos clubes. No caso concreto, relativamente às claques do Futebol Clube Porto, era manifesto, e na altura também o foi, que o próprio Futebol Clube Porto esteve presente em algumas cerimónias de honra, jantares de honra da Super Dragões, e chegou mesmo a dedicar títulos à claque. Antes de acontecer o caso Adriance, nós éramos, digamos, amigos. Eu era visita de casa dele, ele era visita da minha casa, nós conversávamos, éramos pessoas amigas. O que era capaz de fazer por ele e pelo clube? Matar ou morrer, no sentido figurado. Bem real era a presença da claque à porta do Tribunal de Gondomar quando Pinto da Costa ali foi prestar declarações no âmbito do processo Apito Dourado. Deixa passar, por favor. Se o atacarem a ele, estão a denegrir a imagem do clube e nós fomos lá só como uma demonstração de solidariedade e de apoio para com ele. Não foi uma demonstração de força? Nem. Não. Chegou a dizer-se que a vossa intenção, se ele ficasse preso, era entrarem no tribunal e arrasarem aquilo. Não, isso, nós não estamos no Brasil nem na Argentina, pelo amor de Deus. Isto é um Estado democrático, isso era uma coisa impensável. Coisas impensáveis aconteceram já. Um Porto Benfica em 91 ficou célebre. Não conseguimos entrar na cabine porque a cabine tinha um cheiro de tal maneira agressivo e intoxicante que não era possível estar dentro da cabine. Tivemos que nos equipar num corredor dos balneários. Depois, no intervalo, naquele túnel do inferno, como eu lhe chamei, porque não foi só naquele jogo, em muitos outros jogos eu sentia pressão verbal, não é? Com empurrões e tudo isso, frequente. Da parte de quem? Da parte do staff ligado ao futebol. Na véspera do jogo, circulara no Porto um rumor, que veio a revelar-se falso, de que o árbitro da partida tinha viajado com a equipa de Lisboa. O Benfica vence o jogo com 2 golos de César Brito. O árbitro não é poupado. O árbitro saía acompanhado normalmente pela polícia, mas as pessoas em cima da polícia eram pontapés e murros, tudo aquilo que era possível fazer foi feito num ambiente terrível. Não é? Um inquérito concluiu que o Futebol Clube do Porto tinha um corpo de segurança privado ilegal. Um dos seus mais ativos elementos seria um agente da PSP, Abel Gomes. O relatório foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, que arquivou o processo. Também os profissionais de informação são alvo frequente da fúria de adeptos. Do golo do Famalicão, ponto final nesta transmissão. Paulo Martins, e este será mesmo... Uma agressão aconteceu em direto na RTP no fim do jogo Porto-Famalicão, em 93. Para a história fica mesmo este resultado. Para si, os votos de uma boa semana de trabalho. Boa noite. Mais de uma dezena de jornalistas foram intimidados ou até agredidos quando cobriam acontecimentos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Os poucos que apresentaram queixa, como Marinho Neves, viram os seus processos arquivados. Imagens lamentáveis, isto não pode acontecer. Há pessoas com medo, eu sinto isso.
As agressões a jornalistas sempre foram desvalorizadas por Pinto da Costa ou até motivo de chacota. Há aqui estranhas coincidências, porque as coisas acontecem diga-me lá normalmente os casos de jornalistas. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, o Carlos Pinhão da Bola, o Eugénio Queiroz do Correio da Manhã, João de Freitas do Record, Manuel Freitas do Público, Martins Mourinho, José Saraiva, enfim. Olha, o senhor está-me a dar uma boa ideia, vou montar um hospital lá nas Antas, porque com tantos feridos, isso é capaz de ser um bom negócio. Há muitos anos que os blackouts são prática corrente no Futebol Clube do Porto e, em momentos de crise, a relação de Pinto da Costa com a comunicação social é sempre conflituosa. Não vou maçar-vos muito tempo, até porque vocês sabem que temos connosco a comunicação social que esvoaça como abutres sobre tudo o que possa sair da boca do Futebol Clube do Porto. Também políticos sofreram na pele a violência dos portistas. Em março de 2002, Rui Rio precisa de escolta policial para sair da Câmara do Porto, cercada por adeptos vindos de uma manifestação contra a suspensão das obras do estádio. Mais tarde, Pacheco Pereira é vítima de uma tentativa de agressão. É na altura em que há a célebre manifestação que é convocada pelos Super Dragões diante da Câmara, que aliás foi também apoiada pelo Partido Socialista, e portanto aquilo criou um ambiente de grande tensão. Só houve duas pessoas que foram visitar a Câmara, que fui eu e o Miguel Veiga. Eu faço umas declarações à saída da Câmara, de que deve existir registro, pronunciando-me sobre a manifestação, porque a manifestação de que se esperava ser gigantesca, de facto era muito mais pequena. Quando eu digo isto, que a manifestação era muito mais pequena, aquilo criou de facto um clima de insultos e de violência. E quando à noite eu chego ao hotel, comecei a ser insultado. Eu, enfim, não liguei muito, entro no hotel e vem atrás de mim 3 ou 4 energúmenos, um dos quais à frente para me baterem, um dos quais um tipo vestido, parecia o Eminem, com aquelas coisas e tal. E eu tinha comprado uns livros, tinha uma saca de livros. Peguei na saca dos livros e fiz um gesto assim, e depois começam a aparecer empregados que entretanto viram pelo circuito interno e portanto, nunca houve propriamente verdadeiras vias de facto, mas houve uma clara tentativa de agressão. Pacheco Pereira denuncia, Pinto da Costa reage. O senhor está a insinuar que Pacheco Pereira inventou esta história? Você já viu alguma coisa que eu prove? Não vi, mas basta... Basta-lhe o quê? Basta num depoimento de uma pessoa que nós presumimos seja de boa fé. A mim não basta. E eu vi foi o doutor Pacheco Pereira às portas da Câmara, cá fora, na rua, tranquilamente, sem sequer ligarem absolutamente nada, falar o tempo que quis, a dizer coisas sem nexo. Ele próprio, nas suas declarações, de facto, ajudou e muito a criar um clima de violência. Até à eleição de Rui Rio, a relação entre Pinto da Costa e os políticos foi um longo idílio, apenas interrompido durante a crise da Penhora. Umas vezes em representação oficial, muitas outras a título privado, autarcas, deputados, ministros e primeiros-ministros de várias cores políticas e até presidentes da República partilharam momentos de glória com Pinto da Costa. Uma relação privilegiada com o poder resulta em benefícios de vária ordem. Por exemplo, conseguir que um certo diretor de jornal vá a tribunal. O Paulo Portas já tinha faltado um sem número enorme de julgamentos. E ele falou, até penso que era do PSD, queixou-se, e o ministro disse, mas isso não pode acontecer. Então, se não pode ser ministro, veja se me consegue resolver o problema, a trazer o gajo aqui assim, para ele responder ao juiz. Pronto. E foi quando, naturalmente, o ministro terá dado instruções a quem de direito para o juiz mandou, a polícia daqui foi lá buscá-lo. Às 6 da manhã, às 9h30, estava ele a entrar aqui no tribunal na Rua do Bolhão. A relação do Sr. Pinto da Costa com o poder político no Porto era uma relação, de facto, de mando, de autoridade, e que eu sempre achei ilegítima. E, como se sabe, tinha componentes políticas, mas teve componentes de favores mútuos, aqueles favores mútuos que o futebol dava. Quando Rui Rio é eleito, está a ser construído um novo estádio. Rio levanta a suspeita de um alegado favorecimento do anterior executivo camarário ao Futebol Clube do Porto, que graças a uma permuta com a autarquia ficara com terrenos para habitação, comércio e escritórios. O processo corre ainda hoje em tribunal.
Mas a polémica com Pinto da Costa começa quando Rio recusa aprovar o plano pormenor das Antas sem um acordo com a Associação de Comerciantes do Porto, que contestara o plano. Pinto da Costa manda suspender as obras. O único rio que nós respeitamos é o Rio Douro. Os outros não conseguem alagar-nos, nem a conseguem sequer molhar-nos os pés. Eu não vou aceitar que haja atitudes de arrogância e de prepotência. Isso eu não aceito. Os tempos mudaram. Eu disse isto durante a campanha eleitoral. Quem foi democraticamente eleito fui eu e foram os restantes membros do Executivo. É o poder político que tem de decidir e que tem de se impor. Quando o novo Estádio do Dragão é inaugurado, Pinto da Costa não convida o Presidente da Câmara do Porto. Depois, ameaça. Ao Sr. Rui Rio, Presidente da Câmara Municipal do Porto, enfrentarei eu na próxima luta eleitoral para as autárquicas do Porto. 3 anos depois da polémica com Rio, Pinto da Costa entra na campanha eleitoral ao lado do candidato do PS, Francisco Assis. Rui Rio é reeleito. No auge do romance com Carolina, Pinto da Costa atravessa uma nova era dourada. Depois de uma série de desaires, o Futebol Clube do Porto contrata Mourinho e em 2 épocas os Dragões ganham tudo o que havia para ganhar. Basta ver o que era o Porto antes da era Pinto da Costa e neste momento o que é o Porto. E sem dúvida alguma que ele é o grande responsável, foi o grande responsável na altura por essa mudança. E hoje em dia é muito mais fácil para os treinadores e os jogadores chegarem ao Porto e terem sucesso, porque o grande trabalho, o trabalho mais difícil, foi ele que o fez há 20 e tal anos atrás. Mas 2004 é também o ano do apito dourado. Em abril são detidas 16 pessoas, das quais se destacam Valentim Loureiro, presidente da Câmara de Gondomar e então presidente da Liga, Pinto de Sousa, presidente do Conselho de Arbitragem, e José Luís Oliveira, vice-presidente da Câmara de Gondomar e presidente do clube local. O Major e Pinto de Sousa seriam os principais responsáveis por uma alegada viciação das classificações de árbitros, por forma a beneficiar aqueles que ajudavam o Boa Vista e o Gondomar. Corrupção na forma de cumplicidade, corrupção desportiva e tráfico de influências são os principais crimes em causa. Eu acho que nesta fase o pagamento do árbitros já está um bocado ultrapassado. Eles agora funcionam mais através de classificações, porque querem subir, porque quanto mais subirem mais ganham, querem ser internacionais, que depois ainda ganham muito mais. No apito dourado estão também sob suspeita outros clubes, são investigadas relações entre autarquias e clubes e autarquias e empresas. A gigantesca operação, com dezenas de processos, envolve mais de 100 de agentes desportivos. Em dezembro, em vésperas do lançamento da sua biografia oficial, o apito soa para Pinto da Costa. O presidente portista está na Galiza quando a polícia lhe entra em casa com um mandado judicial. O Ministério Público não tem hoje dúvidas de que Pinto da Costa foi avisado da operação. O presidente do Futebol Clube do Porto é constituído arguido por corrupção desportiva e tráfico de influências. Os casos de alegada corrupção dizem respeito a jogos do Futebol Clube do Porto entre 2002 e 2004. Um deles, com o Estrela da Amadora, ficou conhecido por Caso da Fruta e envolve António Araújo, um empresário próximo de Pinto da Costa, que alegadamente seria o intermediário na compra de favores da equipa de arbitragem ao Futebol Clube do Porto, em troca de serviços de prostitutas, designadas em conversas telefónicas por Fruta. Outro caso diz respeito ao jogo Beira-Mar-Porto e envolve o árbitro Augusto Duarte, que na véspera do jogo esteve com António Araújo em casa de Pinto da Costa. Os alegados crimes de tráfico de influências dizem respeito a 2 casos disciplinares. Pinto da Costa e Valentim Loureiro terão exercido pressões para que Deco não fosse castigado por uma alegada agressão ao árbitro Paulo Paraty num jogo Boa Vista-Porto e também para evitar um castigo a Mourinho num incidente no final do Sporting Porto de 2004. José Mourinho diz que foram nervos, mas o Paulinho, nosso roupeiro, que pretendia no final trocar a camisola do Rui Jorge pelo do Vítor Bahia, o Sr. José Mourinho fez isto à camisola, e disse que gostava que o Rui Jorge morresse em campo.
No tribunal, Pinto da Costa apresenta a sua versão dos acontecimentos, negando quaisquer irregularidades. 2 processos são arquivados e reabertos mais de um ano depois por causa de Carolina Salgado. Já na condição de ex-companheira de Pinto da Costa, Carolina revela em livro a sua versão do que terá sido a vida com o presidente portista. Dá pormenores sobre encontros com árbitros. Confirma que tinha como visitas de casa os senhores Martins dos Santos e Augusto Duarte? Confirma? Exatamente. Foram lá algumas vezes e iam preparar os jogos, certo? Eram pagos em dinheiro e também eram presenteados com umas meninas, não era? Para lhes fazer companhia, para beberem uns copos, para o Futebol Clube do Porto ganhar. Outro caso relatado no livro diz respeito à agressão a um ex-vereador de Gondomar, Ricardo Bexiga, que denunciou irregularidades na Câmara. Carolina afirma que um dia Pinto da Costa lhe fez um pedido. Para contactar as pessoas que bateram, que agrediram o Dr. Ricardo Bexiga. A conversa resume-se a isso, a mandar limpar o que devem perceber o que é limpar o Dr. Ricardo Bexiga. Das livrarias ao tribunal vai um passo. Carolina confirma aos procuradores tudo o que escrevera. Pinto da Costa é constituído arguido como alegado mandante da agressão a Bexiga. É também acusado de corrupção nos jogos com o Estrela da Amadora e com o Beira-Mar e ainda no Nacional Benfica, da época 2003-2004, também arbitrado por Augusto Duarte. O best-seller de Carolina assume foros de escândalo. As críticas vêm até de indefetíveis portistas. O Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa devia ter falado com os adeptos, devia ter falado com os sócios sobre esta matéria e devia-lhes ter pedido desculpa. Mas desculpa porquê? Porque não tem a ver com a vida privada do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, que essa é do domínio privado. Mas o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa permitiu e propiciou que a sua vida privada entrasse no domínio do clube, ao escolher a pessoa em causa, a senhora em causa, como primeira-dama por critérios que tinham muito pouco a ver com a razoabilidade do investimento económico, mas também com a razoabilidade do investimento desportivo. As contas da SAD foram impugnadas pelo acionista e ex-melhor amigo de Pinto da Costa, Alexandre Magalhães, por causa da atribuição de prémios aos administradores num ano em que o passivo ultrapassou os 120 milhões de euros e por causa do pagamento de comissões pela compra de jogadores, prática que só era habitual na venda. A partir de determinada altura, e eu senti isso claramente, os empresários tinham mais força que o Sr. Pinto da Costa no balneário do Futebol Clube do Porto. As críticas aos administradores da SAD não se limitam à gestão. À volta daqueles que são os grandes líderes, aquilo que acontece é que se começa a confundir a fidelidade com o cortesão. Perante o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa são absolutamente acríticas, mas nas costas do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa são as pessoas mais críticas. E esta tendência que é típica dos cortesãos, como nós sabemos, aquilo que os franceses chamam os jogos de corredor, o jeu de couloir, é típica também de uma instituição cuja liderança se aguenta durante muitos anos. Nos últimos 25 anos, Pinto da Costa anunciou várias vezes que deixava a presidência, mas acabou sempre por recuar. Nos últimos 25 anos, afastou sempre todos aqueles que se perfilavam como eventuais sucessores, transformando-se no próprio mito do clube. Ao fim de um quarto de século de poder absoluto, há um deserto à volta do presidente portista. Aquele passeio da fama que o Futebol Clube do Porto tem, faltam lá alguns nomes, claramente. Mas quem é que é responsável por isso? É a política de guerrilha. Era um homem de diálogo, que sabia ouvir. Depois, não sei porquê, quiseram nomear Papa, mas quando ele teve a missão de ser Deus, naturalmente que estragou tudo aquilo que tinha feito. Há 40 e tal anos que está ligado àquilo, já está de tal maneira metido no corpo e na carne e na cabeça, em todos os sítios, que ele já não vai viver sem aquilo. Nascido o amor que há entre Deus e o diabo. Pinto da Costa foi eleito para um novo mandato de 3 anos no Futebol Clube do Porto. O que teria sido e o que será um sem o outro, ninguém sabe. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou,
Não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí.